Bom, pessoal, então assim, todos os assuntos estão interligados, tá? A gente está falando do período entre as duas guerras mundiais, né? Então várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive esse assunto que eu vou tratar hoje, né? Começar hoje, que é a Revolução Russa, ele é algo que ele começa lá no início do século, né? Então a crise de 29 que a gente viu na aula passada, ela vai evidenciar, lembra que eu comentei isso com vocês? Ela evidencia que um país saiu ileso, né? Que foi a União Soviética. Então, a União Soviética saiu ilesa da crise econômica que assolou os países capitalistas, né? Então, isso desperta, né, uma curiosidade, isso desperta um interesse maior por certos setores nos países capitalistas, né? Isso de uma maneira geral, né? E o que aconteceu na Rússia? Tenho certeza que vocês têm uma noção aí bem interessante, né, de Revolução Russa, né, do que aconteceu, da implantação do socialismo, tudo mais, mas a gente só vai sistematizar e organizar aí isso que vocês já sabem, tá? Então, o primeiro passo para entender a Revolução Russa é entender que é uma revolução que acontece em dois momentos. Há duas revoluções dentro de uma mesma, ou dentro do mesmo ano, né? Então, a gente fala a Revolução de Fevereiro de 17 e a Revolução de Outubro de 17, tá? Então, aconteceram ali dois movimentos revolucionários. Por que acontece essa revolução? Tá? É importante entender que a Rússia, deixa eu colocar aqui minha ponteirinha aqui para vocês enxergarem. A Rússia, ela, diferente dos outros países europeus, era um dos países economicamente mais atrasados. Tá? A Rússia ela era respeitada devido ao seu tamanho, ao contingente militar, à quantidade de soldados que eles tinham, enfim, era um país tradicional, né, com uma monarquia tradicional, respeitado, porém, era um país pobre, muito pobre, dado o seu tamanho. Até isso ajudava eles a serem pobres, né? Diferente dos outros países europeus, a Rússia, ainda no início do século XX, né, até 1917, ela ainda era uma monarquia absolutista. Mesmo tipo de monarquia que a gente tinha na França, lá de antes de 1789, nos países absolutistas, a Rússia ainda tinha um sistema praticamente feudal, ainda, exatamente. Essa era a expressão, gigante com os pés de barro. Essa Rússia, né, ela era governada por uma nobreza, por uma família real, os Romanov, né, que vocês estão vendo aqui na imagem. Esse aqui é o centro, né, isso aqui é uma fotografia que foi restaurada, tem uma série de coleções de fotografias da Rússia pré-revolucionária que foram restauradas, são muito bonitas as fotos. Essa era a família real, tá? Detalhe aqui, o Nicolau II, né? Um detalhe interessante é que todas essas famílias reais europeias, eles são tudo aparentado, tá? O Nicolau II tem parentesco com a Elizabeth II, com o Kaiser alemão, até com os reis da dinastia aqui brasileira puxa, me fugiu o nome, nos Bragança, né? Todos eles têm relação, né, com os Bourbons da Espanha, da França, né? Isso leva a alguns problemas, como por exemplo, vocês já devem ter estudado isso talvez em genética. Se não estudaram, com certeza o professor vai comentar com vocês sobre isso, problemas de consanguinidade, né? Um desses problemas é a hemofilia. Então, vários membros das famílias reais europeias, eles têm esse problema de hemofilia. No caso aqui dessa família, esse moleque aqui, filho, né, mais jovem do Nicolau II, ele tinha esse problema de hemofilia. Vai gerar uma série de questões ali na família, abalar, né, porque ele tinha as hemorragias, enfim, era uma situação bem cômoda, né, alguém ter uma doença grave, né, na família, para qualquer família, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser nobre, né, sempre é um transtorno muito grande, né, e isso, de uma certa forma, vai abalar a estrutura, né, da família real, né. Então, eles têm, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, né. Então, eles governam de uma forma despótica, né, autoritária, né.
um forte atraso econômico, enquanto os outros países europeus já estão vivenciando uma revolução industrial, né? Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, até os mais atrasadinhos, tipo Portugal, Espanha, né? Já estão nessa corrida, mas já são repúblicas, né? Então, a Rússia ainda num sistema semi-feudal, né? Um campesinato, a maior parte da população russa era camponesa, né? Um campesinato pobre, miserável, né? Uma burguesia que começava a surgir. Pouquinhas fábricas ainda estrangeiras se estabeleceram na Rússia, o que formou ali um início do núcleo sindical, do núcleo de operário na Rússia. Então, a Rússia ela era o mais improvável dos países europeus a sofrer uma revolução socialista. O mais improvável. Por quê? Se vocês lembrarem lá sobre o marxismo, o Júlio deve ter falado bastante sobre isso com vocês, o marxismo, a teoria do Marx, né, da implantação do comunismo, ele prevê que o comunismo, ele só pode, o socialismo primeiro, né, ele só vai ser implantado em um país que já tem o capitalismo avançado, tá? Porque o socialismo ele vem para derrubar o capitalismo e, por sua vez, né, o aperfeiçoamento desse socialismo leva a uma sociedade comunista, tá? Então é como se fossem etapas, né? O Marx não imaginava que haveria socialismo num país essencialmente agrário, né, que não tivesse classe operária, porque a ditadura do proletariado, né, os operários tomarem o poder, né, você tinha que ter uma classe operária forte, né? Tanto que ele começa lá o livro Operários do Mundo Univos, né? Se unam para tomar o poder e implantar o regime socialista nos seus países, tá? Então a Rússia, nossa, nem nos sonhos mais fantásticos, mirabolantes do Marx aconteceria uma revolução socialista lá. O país mais próximo a uma realidade como essa seria a Alemanha, né, o berço, né, das ideias do socialismo, né, com uma classe operária forte, né, e engajada, né. Então ali havia assim uma expectativa de uma revolução que levasse ao socialismo. No entanto, aconteceu na Rússia. Então, a gente tem que entender o que leva a acontecer essa revolução na Rússia. Então, vamos pensar aí os antecedentes, né? O que aconteceu antes? A Rússia vinha de uma série de problemas, né, internacionais. Ela passou por uma guerra no final do século XIX, início do século XX, 1905, termina a Guerra Russo-Japonesa, tá? Onde a Rússia é humilhada, né, porque ela é derrotada pelos japoneses, né? Então, pense, o tamanho da Rússia, né, o maior país do mundo, sendo derrotado por um dos menores países do mundo, né? Então, foi uma vergonha, foi humilhante para os russos, né? Isso se atribui, né, à incompetência dos Romanov, né, da família imperial, né? E aí começa todo um questionamento em relação à autoridade do Nicolau II, né, do imperador. Para complementar isso, 1905, né, o ano que terminou a guerra, né, que a Rússia foi derrotada, as pessoas, camponeses e uns poucos operários que viviam nas cidades ali de São Petersburgo, foram até a frente do palácio pedir comida, proteção para o imperador. Só para vocês entenderem, nos regimes absolutistas, o conceito é o seguinte: tudo pertence ao rei. O rei é o monarca, ele é o dono de tudo. Então, todos os trabalhadores trabalham, né, para o imperador, para o rei. Tá? Quando existem períodos de inverno rigoroso, enfim, falta de alimento, é o governo que tem esse papel de distribuir comida. Tá? Então, isso era um ato comum até, porque na Rússia, chegando a temperaturas de menos 40 graus, né, em algumas regiões, né, então era comum acontecer essas reivindicações por comida, né, reivindicação por proteção, por maiores cuidados.
E esses manifestantes, temos aqui até uma ilustração, né, desse Domingo Sangrento, eles não foram no sentido assim de exigir os seus direitos, né, não foram lá fazer uma passeata, não foram lá fazer uma balbúrdia, né? Eles foram lá para até mesmo levando cartazes com a imagem do imperador. Eles tratavam o czar, né, como é o título do imperador russo, eles tratavam ele como um santo, tá? Então, aqui é uma ilustração, né? Vocês não vão ver isso, mas tinha cartazes com a imagem do imperador, do czar, com frases que praticamente associavam ele a uma divindade, a um santo, né? E, e a recepção que essas pessoas tiveram, né, foi que a guarda imperial abriu fogo contra eles, matou mais de 1.000 pessoas, foi um massacre na frente do Palácio Real, tá? Então essa manifestação, essa reação, né, essa manifestação, ela chocou muito a opinião pública russa, que até então tinha o imperador como um paizinho, né, que era como eles chamavam o czar, né, paizinho. De repente eles veem que esse cara era, na verdade, um facínora, né, não quis ouvir o povo, mandou fuzilar todo mundo que estava lá nessa manifestação, e aí essa relação do povo com o czar é fortemente abalada. Um dos elementos aí primordiais, né, para acontecer a revolução na Rússia vai ser a chegada da Primeira Guerra Mundial. Se vocês puxarem pela memória, vocês vão lembrar que a Rússia foi um dos primeiros países a entrar na guerra. Então, a Rússia sempre teve esse caráter belicoso, né, belicista, né, de se envolver nos combates, se envolver nas guerras, né, algumas por anexação de território, como foi o caso lá da Guerra Russo-Japonesa, e aqui na Primeira Guerra, né, lembram-se que a guerra começou em Sarajevo, né, começou com a Sérvia, né, não aceitando as condições do Império Austríaco e pedindo ajuda para a Rússia interferir, né, e a Rússia, né, do czar Nicolau II, interferiu, declarou guerra ao Império Austríaco, e isso desencadeou toda aquela política de alianças, né, e a Rússia não tinha a menor condição de entrar em conflito, né, ainda mais nas proporções que foi a Primeira Guerra Mundial, né? Então, o exército russo, para começo de conversa, então eles tiveram que deslocar pessoas do campo, né, que estavam trabalhando para alimentação do povo, tiveram que tirar para mandar para a guerra, para transformar em soldado. Esses soldados russos que foram para a Primeira Guerra Mundial, eles não tinham nem o que comer. Tá? O armamento era ultrapassado, equipamento, de uma maneira geral, né, era velho, né, eles não tinham roupas adequadas, né, mas o mais gritante é que faltava comida mesmo para eles. Então, veja, na Rússia, né, no país, já passando uma série de dificuldades, agora o pouco que tinha passa a ser deslocado para uma economia de guerra, uma economia para tentar sustentar soldados nas frentes de batalha. Né? Então, isso vai causar uma indignação muito grande do povo, né? E isso vai levantar líderes políticos, né, que vão se posicionar contrários à política do czar, contra o absolutismo, contra o governo monárquico do Nicolau II. E aí você vai ter dois grupos políticos, né, que vão liderar esse processo de revolucionário. Tá? Um grupo de caráter liberal, né, que era uma minoria, tá? Mas eles defendiam ideias capitalistas, né? Queriam implementar o liberalismo na Rússia, derrubar o absolutismo, ou seja, passar por uma revolução burguesa, que foi o que aconteceu com a Inglaterra, foi o que aconteceu com a França, foi o que aconteceu com vários países europeus. Né? Derruba o absolutismo e implanta um governo de caráter burguês, liberal. Tá? E a população, né, camponeses, soldados e operários, a massa de operários, defendiam a implementação de um regime socialista, já de primeira, né,
Tanto que os dois grupos políticos, né, tinham nomes, né, que os diferenciavam. Os mencheviques significava minoria, né, defendiam o liberalismo, e os bolcheviques eram os que defendiam o socialismo, e eram maioria. Esse nome bolchevique significa exatamente isso, a maioria. Tá? Então, eles eram maioria ali nas disputas, né? Surgiu, o imperador ainda criou uma assembleia, né, para tentar debater sobre essas questões políticas, né, chamada de Duma, tá? Então, a Duma foi uma assembleia que reunia representantes do país inteiro, do povo, das elites, tudo mais. Tá? Só que, em paralelo a essa Duma, existia em cada cidade da Rússia, em cada região, existiam conselhos, né, de moradores, né, que tinha ali representantes operários, né, nas cidades, nas vilas, nas aldeias, representantes camponeses ou militares, né, soldados. Esses conselhos que fariam um papel, tá? Estou usando uma expressão meio forçada, tá? Mas só para vocês entenderem. Faria o papel mais ou menos de uma prefeitura local, que administraria localmente. Eles se chamavam sovietes, tá? Então, esses sovietes eram conselhos locais, municipais, né, que interferiam politicamente, né, e resolviam os problemas mais imediatos, né, de fome, de abastecimento, de saneamento básico, coleta de lixo, essas questões assim, e eram eles que debatiam e que acabavam resolvendo os problemas do povo. Né? Então, você tinha lá um governo representativo, né, na Duma, né, nesse conselho, nessa assembleia, né, e localmente você tinha os sovietes. Lógico que, dependendo da cidade, o soviete era mais forte, né, mais influente, outros era menor. O soviete lá da capital, de Moscou, né, ele era mais forte, mais presente, inclusive tinha nomes, né, de intelectuais que pensavam a política e pensavam a revolução naquele contexto. Tá? Então, é importante aí entender esse contexto. Chegamos ali em fevereiro de 1917, ou seja, já passado 3 anos, né, do início da Primeira Guerra Mundial, a Rússia esgotada, né, sem alimentos, sem suprimentos, tanto internamente quanto para os soldados que estavam nos frentes de batalha, e aí eles pressionam o governo do czar, que o czar acaba renunciando, né? Rapidamente aquela Duma, né, aquele conselho principal, organiza um governo provisório, né, liderado por esses mencheviques. Tá? Por isso que a revolução do início do ano de 17, de fevereiro de 17, né, ela é chamada também de Revolução Menchevique, tá? Do grupo que era minoria. Esse rapaz aqui no centro da foto com a bengala aqui é o Alexander Kerensky, líder desse grupo, né? Alguém que representava os interesses da burguesia, né? Mas o maior erro, né, desse governo provisório que se estabeleceu ali foi manter a Rússia na guerra. Então, uma das maiores reivindicações do povo era a saída da Rússia da guerra. E isso o governo provisório, o governo dos mencheviques, não fez. Então, o clima de insatisfação, ele continuou. Tá certo? Pessoal, eu vou abrir aqui a chamada, tá? Então, eu preciso que vocês escrevam ali o presente para eu poder passar aí a presença depois lá para o Silveira. Tá? Então, aqui, nessa primeira parte a respeito da Revolução Russa, ela começa diante desse cenário. Tá? Uma das figuras mais importantes, representante do soviético de Petrogrado, né, que era a capital naquela época, vai ser o Lenin, tá? Lenin, que você já deve ter ouvido falar, né, um líder do socialismo. Ele vai ser perseguido politicamente, né, pelas posições dele, ele vai ser exilado,
né, vai sair da Rússia, e de fora da Rússia ele começa a articular, né, com quem estava na Rússia, começa a articular uma derrubada desse governo provisório. E ele lança uma campanha, né, que são as chamadas teses de abril. Tá? O que é as teses de abril? A campanha dele envolvia as três principais reivindicações dos russos, né, que era pão, né, comida, né, que a Rússia estava sem alimentação, paz, a saída da Rússia da guerra, né, e terra, tá, que era a reivindicação dos camponeses, que eles queriam a terra para eles poderem produzir. Tá? Então, diante desses três pedidos, dessas três plataformas, né, que são chamadas as teses de abril, pão, paz e terra, é que o Lenin se projeta como um grande líder, né, no cenário russo. Ele retorna do exílio, né, e aí ele lidera uma revolução, isso no mês de outubro, né, de 1917, deixa eu passar aqui. Ele lidera uma revolução que vai derrubar o governo provisório dos mencheviques e vai implantar um governo agora dos bolcheviques. Tá? Por isso que a Revolução Russa de outubro de 17 também é chamada de Revolução Bolchevique. Tá? Isso não vai ser aceito, né, de uma maneira tranquila, pacífica, vão ser anos de guerra, né? Então vai se formar os aliados, né, dos mencheviques, vão se aliar aos antigos monarquistas, né, que defendiam a volta da família real. A família real vai ser executada, os bolcheviques vão passar fogo em todo mundo, né, vão matar todo mundo da família. E eles se unem e formam, até com a ajuda de países, né, europeus, Estados Unidos, vão formar o Exército Branco, tá? Os mencheviques e seus aliados, né, para defender a Revolução Socialista. Né, os bolcheviques vão formar o Exército Vermelho, tá? Que uma das principais lideranças do Exército Vermelho é um revolucionário russo famoso, conhecido como Trotsky. Tá? Na próxima aula eu vou falar mais sobre ele, sobre essas figuras e como que a Rússia se torna, então, a União Soviética, que nós vamos conhecer ali no contexto, principalmente, da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Pessoal, acho que por hoje é isso. Acho que deu o nosso horário. Obrigado pela participação de vocês. Vocês viram que deu um enrosquinho lá nos formulários, né? Porque por mais que eu tirasse aquele item lá que era para restringir a quem não fosse do IFPR, o formulário voltava marcando aquilo. Então eu desmarcava. Mas que bom que vocês me avisaram. Acredito que agora todos conseguiram. Os que não conseguiram fazer, tem até sábado para entregar lá aquela primeira atividade avaliativa. Beleza, gente? Então é isso.